A Polícia Civil continua junto com o Corpo de Bombeiros, com a Guarda Municipal, com a Defesa Civil, fazendo diversas e intensas buscas para tentar achar o Thiago Vinícius. Menino que tem TEA, transtorno do espectro autista, 2 anos de idade, e que, segundo a versão da mãe, versão que já não está convencendo muita gente, ela teria ido com o namorado fazer o quê? Eu não sei, eu imagino, mas não tenho certeza, lá no Parque Arthur, no Parque da Issaco Ikeda, na usina Três Bocas. É um local bonito? É, para você ir lá de dia, para você olhar, bonito. Só que é um local perigoso, que inclusive está interditado, mas não tem placa, não tem nada de interdição lá, tá? Qualquer um entra de carro, entra do jeito que quiser. Agora tem uma faixa da polícia, do Corpo de Bombeiros, com uma faixa, daquelas faixas de isolamento de local de crime. Mas não tinha nada disso lá. Ela teria entrado com o namorado, feito o que quiseram fazer lá, e depois saiu. Só lá em cima, perto da penitenciária, perto desse estabelecimento, é que ela foi ver que o filho dela não estava mais no carro. Aí ela voltou para ir achar o filho. Ah, faça-me um favor, né? Uma história que, olha, não está convencendo. Não está. E ainda me causou mais estranheza 2 fatos. O primeiro, um bombeiro que cuida dos cães, que ensina os cães a procurar pessoas desaparecidas. Ele levou a roupa do neném para o cachorro cheirar e o cachorro saiu para procurar uma trilha, procurar um rastro do menino. Não achou. Ou seja, se essa criança esteve lá, não desembarcou do carro. Se essa criança esteve lá, o cachorro não conseguiu achar um rastro dessa criança. Pode ter sido levada no colo? Pode também. De repente pode ter sido carregada no colo, né? Se ela caiu no rio, o rio, agora com essa chuva, está com uma correnteza mais intensa ainda, uma água mais escura, mais turva. E infelizmente, a dificuldade de se achar o corpo, se é que o corpo desse menino está lá, na usina Três Bocas. Outro fator, além da entrevista do bombeiro, que o cachorro não achou trilha desse menino lá dentro do parque. A entrevista que eu fiz com a mãe do pai da criança, a avó paterna da criança, de que ela, a mãe, teria procurado-a para dar o filho para ela. E de repente essa criança some de uma maneira esquisita assim. A delegada que investiga o caso, doutora Lívia Pini, está fazendo diversas diligências. Ainda não tem o casal, o namorado e ela, como sendo suspeitos de nada. De nada, até porque não encontraram ainda corpo, não encontraram a criança, não sabem onde a criança está. Mas a história está bem atravessada, irmão. A Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança da Penitenciária Estadual de Londrina para verificar as versões sobre o desaparecimento do pequeno Thiago Vinícius, de apenas 2 anos de idade, na noite do último sábado, no Parque da Issaco Ikeda. Bom, essas imagens, então, são as da Penitenciária de Londrina. Elas corroboram a versão da família de que eles saíram do parque em uma velocidade tranquila, em sentido cidade, em determinado momento deram falta da criança e voltaram em alta velocidade. Isso é captado pelas câmeras, eles indo e voltando em alta velocidade. Então, novamente, confirma a história que eles contaram sobre como se deram os fatos. Ainda não obtivemos o resultado do exame da perícia, da criminalística, ainda vai ser realizado o luminol no veículo, isso precisa ser feito no período da noite. Também ainda não temos o resultado da extração dos celulares, a decisão judicial saiu hoje, isso foi para a inteligência também na data de hoje. É possível, pelas imagens, doutora, identificar se a criança estava realmente no veículo no momento em que eles foram até o parque? As câmeras de segurança mostram eles indo, fazendo as paradas que eles narram que fizeram no mercado e no local onde compraram o fósforo. Não é possível ver quem está dentro do veículo, isso não é possível confirmar. Uma outra testemunha importante também seria ouvida na data de hoje. Foram ouvidas várias testemunhas pela manhã, agora no período da tarde estava agendado para ser ouvida a babá da criança. Ela, de certa forma, ia indicar a personalidade da criança, porque foi informado que seria uma criança bastante ativa, que teria por costume correr, fugir, se esconder. Então, isso seria relevante, de certa forma, para confirmar esse padrão de comportamento da criança. A princípio, nós vamos ouvir essa babá
a gente ainda não tem a pretensão de outras oitivas agendadas. Segundo as testemunhas que já foram ouvidas, doutora, o que é possível verificar a respeito da convivência familiar? Indicam que não havia nenhum tipo de conflito, havia um bom relacionamento, disseram que naquele dia o clima estava favorável, inclusive a avó, logo antes deles saírem, ela indica que vai cortar o cabelo com esse irmão da Letícia, chama a criança para cortar o cabelo também, e a mãe fala que, como ela estaria de folga, ela queria ficar com a criança. Então, ela que pede para ficar a criança. Não há uma indicação de que ela, por exemplo, não gostaria de ficar com aquela criança naquele momento, estaria com algum desentendimento com aquela criança. Não, ela demonstra até um certo afeto querendo ficar com a criança no seu momento de folga. Tanto que ela fica com a criança e vai para o parque com ela. Qual é a distância do local onde eles estacionaram o carro no Parque da Issaco Ikeda e até onde eles colocaram os mantimentos para esse piquenique? O local onde eles fizeram a fogueira era algo que ele poderia, por exemplo, acessar com a mão. Tanto que a hora que ele vai localizar a mangueira que fica para trás, ele abre a porta e pega com a mão. Ele nem mesmo desce do carro, aí seria bastante perto. São 2 momentos ali no relato deles. O relato deles é bastante similar e são 2 momentos onde a criança poderia ter saído do carro. Um momento onde eles estão arrumando as coisas, inicialmente arrumando as coisas, que eles deixam a criança dentro do carro, eles têm certeza do que fecharam a porta do passageiro, ficam na dúvida se fecharam a porta do motorista. Esse seria um momento que a criança poderia sair. O irmão da Letícia confirma que em outra situação essa criança conseguiu já dentro de um carro empurrar a porta e sair do veículo, então ela teria força para isso. E um outro momento seria nesse momento em que ele pega a mangueira, um pouco menos provável, porque ele fala que ele abre a porta e já pega a mangueira no chão. A criança poderia ter saído pelo vão atrás do banco do motorista, um vão bastante pequeno, e ele estaria ali presente. A gente acha que esse momento é um pouco mais improvável da criança ter saído do veículo. Trabalhando com a possibilidade do Tiago ter caído no rio, uma empresa de águas relacionada ao estado foi acionada para avaliar tecnicamente aonde o corpo do garoto poderia ser encontrado. Até foi uma orientação da equipe do Sicredi. Em casos anteriores, eles já fizeram essa consulta, uma empresa de águas do estado, que eles conseguem, a partir da correnteza do rio, fazer um cálculo ali para analisar onde eventual objeto que caísse no rio poderia se encontrar com o decorrer do tempo. Isso a gente espera que auxilie nas buscas. A chuva dificulta com certeza, principalmente a visibilidade, acesso das equipes, a correnteza fica bastante mais volumosa, dificulta bastante com certeza. A Polícia Civil trabalha com todas as possibilidades. Os celulares ainda estão sendo periciados e o teste de luminol também deve ser aplicado no veículo. As possibilidades são... A gente não descarta nenhuma possibilidade, a gente ainda tem esse laudo do veículo para analisar, eventualmente descartar ou confirmar uma possibilidade de, por exemplo, a criança já estar morta no veículo ou não, mas a nossa principal tese realmente é de que foi ali, eventualmente, um descuido dos pais, essa criança saiu do carro e veio a se acidentar ali no rio. Doutora, a senhora tem falado também sobre a comoção popular que gerou toda essa situação em relação até a uma possível agressão às pessoas que estavam com essa criança no parque. Sim, eles foram efetivamente ameaçados. Nós demos até algumas entrevistas no dia pedindo para a população que se acalmasse, que confiasse no trabalho da polícia, no trabalho da justiça. Nós estamos apurando e vamos, a partir de todos os elementos coletados, ter um embasamento melhor para saber o que aconteceu. A partir daquele momento, não receberam novas ameaças. O casal está sendo ouvido como suspeito ou estão colaborando com as investigações, doutora? Eles estão sendo ouvidos em declaração, não foram indiciados, então não estão como suspeitos. Foi dado a eles o direito de permanecer em silêncio, caso algum questionamento pudesse incriminá-los de qualquer forma, mas eles, a princípio, estão sendo ouvidos em declaração. Hoje, inclusive, ocorreu uma notícia falsa de que a criança teria sido encontrada, a mãe estaria aqui na delegacia no momento, ficou bastante comovida, chorou bastante, mas, a princípio, eles estão colaborando, vieram espontaneamente.